Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje uma programação muito relevante. Ideias em Debate, todo o período eleitoral, faz, a meu ver, uma prestação de serviço a todos aqueles que acompanham o nosso programa. E nós encaminhamos um ofício a todos os partidos políticos para que permitissem que seus quadros, principalmente candidatos ao Senado e ao governo, no caso de São Paulo, participassem conosco para colocar um pouco do que é relevante para o nosso estado e para o nosso país. E hoje nós estamos recebendo, nada mais, nada menos, Aldo Rebelo, que hoje está na condição de candidato ao Senado pelo PDT no nosso estado. Todos vocês conhecem o Aldo e todos vocês se orgulham do trabalho que ele desempenhou como presidente da Câmara dos Deputados, numa interlocução e num diálogo com a sociedade sem precedente. Principalmente nós que somos do movimento social e sindical, sempre tivemos escutado as nossas demandas, dialogado e muitas conquistas tivemos graças à instrumentalização da Câmara dos Deputados, que é a Casa das Leis Nacional, a favor da sociedade brasileira. Como ministro, também nos ajudou, e todo o nosso país, né? E teve até conosco, com certeza vai lembrar, numa campanha que fizemos há uns anos atrás, ele era o ministro da Defesa, né? E nós fomos lá na comunidade do Rio Pequeno, uma comunidade paupérrima, e temos lá um espaço onde ajudamos a fazer reforço escolar para 200 crianças, tem uma aula de música, aula de costura, e fizemos naquela oportunidade um trabalho que era nacional com relação à dengue, né, que nós fomos visitar de casa em casa, que era uma questão que era realmente fundamental para o nosso país superar aquele momento tão trágico. Ou seja, tem muitas histórias e vocês vão depois ter o telefone e podem acessar, que é tanta coisa que ele desenvolveu, que se eu for falar todos não vamos conseguir entrevistá-lo. E a nossa ideia é hoje passar para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela algumas questões. Primeiro, o papel do Senado, do senador, né? O que pode, como consequência, por exemplo, no caso de São Paulo, e que nos interessa muito, com relação ao emprego, capacitação, inclusão, o que é fundamental, na sua visão, que um senador do estado mais rico do nosso país pode desenvolver para que a gente possa ter como consequência e desdobramentos políticas públicas a favor dos nossos trabalhadores, trabalhadoras, moradores e moradoras do nosso estado, né? O estado mais rico do nosso país, mas que ainda nós vamos nas nossas periferias e percebemos a desigualdade que persiste no maior estado do ponto de vista econômico do nosso país. As câmaras são suas, muito obrigado por ter aceito o convite, e aí vamos ouvir com tanta alegria a palavra de Aldo Rebelo. Muito obrigado, meu querido amigo Patar, parabéns pelo trabalho da UGT, não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Brasil, o trabalho do Sindicato dos Comerciários, que é relevante para proteger os direitos fundamentais numa época em que o capitalismo procura reduzir direitos, reduzir ganhos dos assalariados e dos trabalhadores e do mundo da produção e transferir recursos para o mundo financeiro. Infelizmente, é essa a realidade no Brasil e no mundo. A renda do país corresponde muito mais aos ganhos do sistema financeiro do que ao trabalho de quem produz. Então esse é o desafio. O Senado, eu sou candidato ao Senado por São Paulo, porque fui deputado 6 vezes por São Paulo, fui chefe da Casa Civil do governo de São Paulo, fui vereador na cidade de São Paulo
E quando eu fui ministro, trabalhei muito por São Paulo. Eu fui ministro do Esporte durante 4 anos, para organizar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e a maior obra do Ministério, na minha gestão, foi exatamente um centro para atletas com deficiência, os paraolímpicos. E nós fizemos isso aqui em São Paulo. Mais de 200 milhões de reais de investimento exatamente para esse setor da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo e também para o Brasil. O desafio do Senado é muito grande, porque o Senado tem muita responsabilidade. O Senado é quem vota a indicação dos ministros do Supremo. O Senado é quem vota a indicação de todas as agências. A Agência Nacional, voltada para a aviação, para as águas, para saneamento, todas essas áreas são decididas as indicações no Senado. A indicação dos embaixadores. E a votação das leis, porque são 2 casas, vota na Câmara e também vota no Senado. Como a legislação do trabalho, quando os trabalhadores perdem direitos ou conquistam direitos, essas decisões acontecem no Congresso com a participação do Senado. E acho que às vezes nós temos a impressão de uma ausência, de uma omissão de São Paulo no Senado Federal. A gente olha assim e parece que só os outros estados têm senadores. São Paulo não participa do debate. E São Paulo tem muita importância no debate. Tudo o que acontece de importante no Brasil é importante para São Paulo. Se o país se desindustrializa, é em São Paulo. Se a crise econômica alcança o Brasil, o principal efeito é em São Paulo. Se reduz o dinheiro da ciência e tecnologia, o principal efeito é em São Paulo. São Paulo, portanto, é o estado onde nada é indiferente ao que acontece no Brasil. E a minha ideia é exatamente de procurar representar São Paulo e os interesses do povo de São Paulo, da população de São Paulo e dos trabalhadores de São Paulo no Senado Federal. E olha, você lembrou uma questão que para nós, que representamos os trabalhadores nas centrais sindicais, se não fosse o Senado, nós teríamos perdido muito mais nesse governo atual com relação a temas como carteira verde e amarela, e outras situações com medidas provisórias editadas pelo Executivo, aprovados na Câmara e no Senado, mas nós não conseguimos no Senado por senador de São Paulo, conseguimos por senador da Bahia, que eu faço questão até de mencionar, que é o Otto Alencar, que nos ajudou nos 48 minutos do segundo tempo a derrubar uma série de medidas provisórias. Então é fundamental realmente essa questão nesse campo do Senado, que equilibra, não é, certos arroubos liberais exacerbados e lá se equilibra. Então esse é um papel fundamental e esse será um dos seus pontos relevantes. Exatamente, Patá. Manter o equilíbrio. Claro que o senador tem que legislar também para o mundo da produção, que gera emprego, que paga impostos. Quando há interesses relevantes do Brasil, você tem que defender também o mundo da produção, os empreendedores. Agora, você não pode fazer isso em prejuízo ou esquecendo o mundo do trabalho, que é a parte mais frágil, tá certo? Porque quando você olha os governos, o presidente da República é muito bem relacionado com os empresários de todos os setores. Agora você não vê ninguém ligado ao mundo do trabalho perto dele. Ninguém tem acesso. E quando chega na hora de decidir, o que é que esses empresários querem? Muitas vezes, reduzir direitos dos trabalhadores. Você já tem um processo de precarização do trabalho, tá certo? Você quer o quê? Voltar ao século XIX, onde tinha jornada de até 80 horas semanais, não tinha direito às férias, não tinha descanso remunerado. Ou seja, era um mundo quase que da escravidão. É isso que você quer retroagir? Não, isso não pode ser. A sociedade contemporânea não pode permitir uma coisa dessa. Então você tem que dar a César o que é de César, a quem produz, a quem emprega, a quem empreende, os seus direitos, mas ao que trabalha também. Você tem que garantir certos direitos, porque você admite, numa sociedade contemporânea, alguém chegar aos 60, 70 anos sem a proteção da aposentadoria.
Gente que trabalha sem nada. Aí o governo diz, não, são os empreendedores. Ou seja, é como se todo mundo sobrevivesse com base em Uber. É o Uber do transporte, o Uber do comércio, o Uber de tudo, sem direito a nada. Ou seja, não tem nem para quem reclamar. Você não sabe nem onde é que está o dono, não tem nem em que porta bater. Não, isso não é possível. E acho que hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, se faz necessária a proteção do mundo do trabalho. Eu vou só dar aqui uma informação que eu vi no jornal Valor Econômico. Pois bem, onde é que estão os domicílios dos brasileiros? Mais da metade dos domicílios estão nas classes D e E. Como é que essas classes sobrevivem? Principalmente da ajuda pública, dessas bolsas, dessas assistências, dessas emergências. Isso é a maioria da população. Aí você tem a classe C, essa é a dos assalariados, dos comerciários, dos operários, do setor de serviço. A renda dessas classes vem principalmente do trabalho, não é do auxílio público, é do trabalho. Mas ela já é minoria no país. Agora o seguinte, né? E a renda dos mais ricos? Esses são 1,8% da população, ou seja, não dá nem 2 em cada 100 brasileiros. A renda desses não vem do trabalho, vem do juro e dos dividendos. Ou seja, é gente que ganha às custas dos demais, ou tirando dos demais, e tirando de forma exagerada. No Brasil, só no setor bancário, veja só, os 10 maiores bancos do mundo, os 5 maiores são chineses, dos 10, os 5 maiores. Agora o seguinte, os 10 mais lucrativos, não tem nenhum chinês. E tem 4 brasileiros que não tem nenhum entre os 10 maiores. Ou seja, o Brasil só é maior no lucro que transfere para os bancos. Isso está errado. Isso é uma coisa absurda. Se você compra uma mercadoria em qualquer comércio, no débito, ou seja, que o dinheiro é transferido no outro dia para o caixa da empresa, você paga 1 ou mais de 1% de juros. Isso dá 30 mil% de juros ao ano. Ou seja, que é o dinheiro transferido naturalmente daquele que comprou a mercadoria e daquele que vendeu. E vai para o banco que não fez nada, tá certo? Intermediou por um dia, cobra uma fortuna de juros. Não, isso não tem condições. Meus amigos, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Olha, uma aula para todos nós. Voltamos. Aldo Rebelo. Daqui a pouco. Até já. Bom, pessoal, a nossa academia hoje ela está sendo reinaugurada, né, em um outro local, um local mais privilegiado, aqui no mezanino da sede do sindicato, lugar lindo e maravilhoso. Alguns equipamentos foram acrescentados aqui na academia. A alegria é muito grande, porque os trabalhadores comerciários aqui da cidade de São Paulo, eles necessitam muito de uma academia para que eles possam ter a sua qualidade de vida e de saúde melhorada. Principalmente os nossos aposentados, que precisam fazer essa parte de educação física, né? Academia, juntamente com fisioterapia, que o sindicato já oferece há muito tempo atrás, massoterapia, né, que ele está oferecendo hoje, né? Isso casa com a academia, né? Então, o privilégio é muito grande porque nós estamos fazendo aquilo que eu sempre procurei fazer, que é atender melhor os nossos comerciários aqui da cidade de São Paulo e seus dependentes. E vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo no nosso site, né? Venha conhecer a nossa academia, venha frequentar a academia, venha praticar esporte, venha ter as suas condições de vida e de saúde melhorada aqui dentro da sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, aqui na Rua Famosa, sede central do sindicato. Tá bom, pessoal? A Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Sindicato dos Comerciários de São Paulo está participando da REATEC. Qual que é o nosso propósito aqui? Captar currículo para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
É uma feira de tecnologia, produtos acessíveis, carros, cadeiras e etc., todos os lançamentos. E a Secretaria de Inclusão faz questão de participar todo ano, porque aqui é o lugar que mais capita no currículo para colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na nossa base, os comerciários. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Que coisa, hein? Primeiro bloco, a gente aprendeu muito, no segundo, com certeza, nessa mesma linha. Nós estamos vivendo no Brasil, ao meu ver, graves situações. Não é? Nós estamos ainda com a pandemia, nós estamos ainda com desemprego, desalento, nós temos guerra, que influi também no mundo e no nosso país, lá na Rússia e na Ucrânia, que é uma coisa que eu nunca vi, não acaba essa guerra, um absurdo. Aí você podia, como você foi ministro da Defesa, podia falar um pouco disso também. E nós temos, às vezes, ataques à nossa democracia, ou seja, o cenário macropolítico, macroeconômico é bastante complexo num país continental como o nosso, um Brasil rico, né, que você conhece mais que todo mundo a questão do agronegócio. Nós temos aí os minérios, um povo extraordinário. Nós temos alguns minérios até para a fabricação de baterias, que será o futuro da motorização ou dos automóveis que deixarão de ter motores a combustão para ter motores a bateria. Nós temos em Araxá, acho que mais de 90% da reserva do mundo todo. Ou seja, o Brasil é extraordinário. Mas a desigualdade, você falou até um pouco, não é, que 1,8% da nossa população tem aí uma renda bem importante, e essa renda, muitas delas, advinda de juro, de dividendos e não de valorização do trabalho e assim por diante. Como nesse cenário, primeiro, se você concorda com esse cenário, ou pode até ampliar da forma que você enxerga, como a gente pode minimizar com o Senado, com o novo governo, como pode? O Brasil pode mudar ou vai ser muito difícil? Não é difícil mudar. Tá? O Brasil tem uma história vitoriosa. Entre 1930 e 1980, nesses 50 anos, cunhou-se uma expressão denominada de milagre brasileiro, porque o Brasil, de 1930 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. O país que mais cresceu no mundo nesses 50 anos, a que me referi, não foi o Japão, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha, nem a França, nem a antiga União Soviética. O país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980 foi o Brasil. Agora, quem liderou esse crescimento foi um economista que não estudou nos Estados Unidos, o Oswaldo Aranha, que era advogado, o Getúlio Vargas, que era um fazendeiro do Rio Grande do Sul. Depois que nós inventamos esses economistas treinados de Chicago, essa gente trouxe para o Brasil uma ruína econômica. Ora, se o Brasil se livrar das amarras desse pensamento limitado, o Brasil pode voltar a crescer. E crescer com investimento privado, não é só com investimento público, não. O Brasil precisa retirar os obstáculos ao crescimento, porque o Brasil é um país programado para não crescer. Você não pode aproveitar as riquezas minerais da Amazônia. Nós temos diamante em terra indígena, das maiores minas de diamante do mundo, lá no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, que nós não podemos aproveitar. Nós temos ouro na terra dos Yanomami, nós temos ferro, nós temos esses minérios estratégicos que são a economia do futuro, essa economia verde, os minérios para fazer as baterias, para fazer a energia solar, a energia eólica. Tudo isso precisa de minério. Ninguém vai achar que vai deixar o petróleo e vai se ver livre dos minérios, não. Aliás, o receio dos europeus é sair do cartel do petróleo e cair no cartel dos minérios estratégicos e das terras raras. E o Brasil tem de tudo nesse aspecto.
Agora o Brasil precisa. A ONU diz o seguinte: o futuro da segurança alimentar do mundo depende do Brasil. E depende por quê? Porque nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não pode depender da Suíça, que não tem área, nem do Uruguai, nem da Bélgica. Depende do Brasil, que tem terras para agricultura, que tem conhecimento, inteligência. Você tem a Embrapa, você tem essa USP aqui, lá em Piracicaba, em Jaboticabal, em Botucatu, você tem a Rural do Rio, você tem Viçosa, você tem Lavras, você tem muito conhecimento em torno da questão da agricultura, da pecuária e da agroindústria. Você tem uma classe de produtores experientes, vocacionados para a atividade no campo. Então, se o Brasil tem uma fronteira mineral que ninguém tem no mundo, uma fronteira agrícola que ninguém tem no mundo, algumas indústrias de ponta, como, por exemplo, a indústria aeronáutica, que é uma das 3 ou 4 melhores do mundo com a Embraer. Se você tem tudo isso, grandes universidades como a USP, a biotecnologia, Patá, o futuro da economia é a biotecnologia, é a biodiversidade. São as plantas e os animais que vão oferecer soluções para fármacos, química, alimentos, cosméticos. Sabe onde é que está 30% da biodiversidade do mundo? Na Amazônia, meus amigos. Fora a Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, só na Amazônia. Então você acha que essas ONGs estão na Amazônia, interessadas apenas nas florestas e nos índios? Eu acho que algumas estão. São filantrópicas, gente de bom coração. Agora, ouçamos a sabedoria do Padre Vieira, que viveu no Brasil no século XVII e que dizia o seguinte: tem 2 tipos de gente que vem para o Brasil. Uns que vêm em busca do nosso bem. Esses devem ser bem recebidos. Mas outros vêm aqui em busca dos nossos bens. Então, na Amazônia, você tem 2 tipos de ONG. As que estão ali em busca do nosso bem, natureza, índio, floresta, e outros, não nos enganemos, em busca dos nossos bens. Isso o Dom Pedro II já viu lá no século XIX, quando os Estados Unidos queriam abrir a navegação do rio Amazonas para os estrangeiros, e o Dom Pedro escreveu uma carta para uma amiga que ele tinha na França, a Condessa de Barral, dizendo: não vou permitir, porque eles querem fazer no Brasil o que fizeram com a China. Cada um toma conta de um porto e daqui a pouco a China não é mais dona de nada. O Dom Pedro falou isso. Você acha que isso foi só no passado? Não. Até hoje tem gente olhando os nossos índios e querendo ajudar e olhando para a nossa biodiversidade e querendo tomar. Agora, então você falou que não é difícil por conta do passado de 1930 a 1980, né? Que ocorreu um crescimento, um milagre. E hoje nós estamos aí com os donos do mercado, ou seja, o mercado é mais importante que as pessoas, e isso é um retrocesso. Mas você acha que nós temos hoje, terminando o ano e começando o outro ano, e se Deus quiser com um novo governo, nós poderemos iniciar esse processo, ou é uma coisa que, por conta do que nós temos hoje, de tantos problemas, nós vamos ter dificuldade, mesmo sendo um governo com outra vocação? Vamos ter dificuldade. Agora, como é que se supera a dificuldade? Se o governo futuro fizer as alianças certas. Quais são as alianças certas? Na minha opinião, a aliança do mundo do trabalho tem que se apoiar nos trabalhadores. Porque os trabalhadores estão a favor do desenvolvimento. Não tem trabalhador que seja contra o desenvolvimento. Não tem trabalhador que vá apoiar ONG que quer parar o Brasil. Eles querem que o Brasil se desenvolva. Claro, com responsabilidade ambiental, mas se desenvolva. Os trabalhadores são a favor da retomada do crescimento da economia. São a favor da retomada do desenvolvimento. Os trabalhadores são a favor da redução das desigualdades. Os trabalhadores são a favor da democracia, que são os 3 grandes desafios de qualquer futuro governo. Retomar o crescimento, contará com os trabalhadores. Reduzir as desigualdades, contará com os trabalhadores. Eu digo que reduzir as desigualdades também interessa ao mercado, interessa ao mundo da produção. Quanto maior a renda do trabalho, maior o crescimento da economia, maior a capacidade do consumo, que interessa a quem produz. E a democracia, que interessa a todo mundo. O segundo é o mundo da produção também, os empresários.
Quer dizer, a não ser os rentistas, os banqueiros, mas o empresário se interessa em retomar o crescimento. Qual o empresário que não se interessa que a economia volte a crescer? Interessa aumentar a renda dos trabalhadores? Claro que interessa. Vai perguntar para um comerciante se ele quer que o trabalhador olhe a loja dele da porta e vá embora, ou entre para comprar qualquer coisa. Ele só entra para comprar se tiver renda. Então, ao mundo da produção também interessa a retomada do crescimento. E a retomada da democracia também, porque eles sabem que sem democracia o país entra em confusão, em conflito. Ninguém no Brasil, Patá, ninguém no Brasil vai aceitar mais ditadura de ninguém. Fica aí gente sonhando, batendo em porta de quartel atrás de ditadura para chamar de minha. E que ditadura? Vai ser ditadura de quem? Você acha que os trabalhadores vão aceitar uma ditadura do capital? Não. O capital vai aceitar uma ditadura dos trabalhadores? Não. O Congresso vai aceitar uma ditadura do Supremo? Não. A sociedade vai aceitar uma ditadura dos militares? Não. De quem? Do Judiciário? Da Igreja? Não. Isso acaba com essa conversa. O Brasil está destinado, eu ia dizer condenado, mas não. É destinado a viver numa democracia, porque ninguém vai aceitar uma outra solução. Então, a aliança é essa. A aliança também tem que contar com o mundo da agricultura, do agronegócio, que muita gente hostiliza porque ignora. A maioria do mundo rural é um mundo dedicado a produzir com disciplina. O saldo da balança comercial do Brasil não existiria, Patá, se não fosse a exportação de grãos, de carne, de proteína. 60% do saldo da balança comercial do Brasil é produzido no Mato Grosso, porque exporta muito, não viaja muito, não gasta muito com turismo, não importa muitos bens. Agora, quando chega na hora, parece que eles é que são os vilões da sociedade. Eu acho que não. Essas alianças precisam ser feitas. E os militares? Tem gente que fica vociferando contra os militares como se eles fossem dar golpe. Esqueçam. Os militares que apoiam Bolsonaro, que são da reserva, eles têm o direito político deles, mas eles estão na reserva. Os militares que estão na ativa estão cumprindo a sua função e podem ficar tranquilos. Não vão apoiar a aventura golpista de ninguém, nem de um lado e nem do outro. É o que eu penso. Muito bom. Infelizmente o tempo terminou. Para nós foi muito prazeroso e aprendemos muito. Aldo Rebelo, candidato ao Senado pelo PDT aqui no estado de São Paulo. Tenho certeza que estamos cumprindo bem o papel público de dar consciência a todos aqueles que assistem o nosso programa de quadros fundamentais do nosso país e, entre eles, a meu ver, um quadro extraordinário. Aldo Rebelo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a você pela sua fidelidade. Continue ligando 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, Vale do Agabaú, e acessando o nosso site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa. Cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. Um debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.